Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou acadêmica de fisioterapia. Nesse vídeo, então, eu irei estar falando sobre o lúpus eritematoso sistêmico. O que é o lúpus, quais as suas causas, os seus principais sintomas e como a fisioterapia ela pode atuar, então, nessa doença. O lúpus eritematoso sistêmico, ele é um problema crônico, autoimune, do tecido conjuntivo. Ou seja, o seu sistema imunológico, aquelas células de defesa do nosso corpo, eles estão nos atacando. Em vez de nos proteger, eles estão nos atacando nós mesmos, o nosso próprio organismo. Então, o lúpus, ele tem 3 problemas fundamentais. Um é o problema crônico, inflamatório e autoimune. Esse tipo de problema, ele não acomete, então, apenas um órgão ali do nosso corpo, mas podendo acometer vários órgãos, e não somente um. Pode acometer, então, desde a pele, problemas neurológicos, problemas no sangue, pode ser inumerados tipos de problemas que o lúpus pode causar. Então, a maior prevalência dessa doença é em adultos, mas ela pode acometer sim crianças, mas a sua maior prevalência é em adultos e principalmente em mulheres. Todos os pacientes com lúpus, então, eles têm que ter um acompanhamento. Quais as causas, então, dessa enfermidade? Ela não tem uma etiologia muito específica, então, existem várias causas, para o lúpus, como uma predisposição genética, fatores ambientais ou a própria alteração, do sistema imunológico. Com o tempo, o sistema imunológico acha que o nosso corpo ele é um antígeno estranho e acaba, então, atacando esse antígeno, só que esse antígeno é o nosso corpo. Então, ele reconhece o corpo como algo estranho e os linfócitos, então, o linfócito B, eles são ativados, quando ativados eles vão começar a formar anticorpos, que são chamados daí de autoanticorpo, porque eles vão destruir o nosso próprio organismo. E quais são os sintomas, então, do lúpus? Assim como o lúpus, então, ele pode não atingir somente um órgão do nosso corpo, esse paciente, então, que possui essa doença, ele pode ter inumerados sintomas e não somente um. Então, que vai trazer, assim, um grande problema, pode prejudicar vários órgãos dessa pessoa. Um sintoma, uma doença mesmo que pode acarretar, então, quem tem lúpus, é uma doença renal grave, problemas neurológicos e psíquicos, uma doença tromboembólica aguda. Então, essa doença, assim, ela traz inúmeros sintomas que esse paciente, assim, vai ter a decorrer do seu dia, que vão dificultar as suas tarefas. Então, essa doença, ela traz, então, também muita dor, cefaleia, perda de peso, então a pessoa tem ali aquela perda de apetite, também vai ter alterações na articulação, como uma artralgia, uma osteoporose, Então, mas lembrando que esse problema é variado, então, cada pessoa vai ter um tipo, não vai ter uma ordem, assim, que toda pessoa que possui o lúpus vão ter todos esses sintomas e vão desencadear todos esses problemas que acabam prejudicando, o seu órgão. Não, então é muito de pessoa para pessoa, é muito variado. Uma das características mais comuns do lúpus, então, é a lesão mucocutânea. Ela é chamada, então, também de Hashi, onde esse paciente ele tem aquela lesão na região malária, aquela vermelhidão que fica na região malária do rosto dessa pessoa. Outra coisa também é o fenômeno de Raynaud, que é uma alteração, então, ali na vascularização, onde as extremidades dos dedos, elas ficam arroxeadas. Outro ponto também que pode acontecer, outra característica é a alopecia, que é aquela perda de cabelo que o paciente pode ter. Como a fisioterapia, então, ela pode atuar, no tratamento do lúpus? Inicialmente, o fisioterapeuta ele precisa ter um certo domínio, um certo conhecimento sobre essa doença,
Lembrando então que ele possui inúmeros sintomas, né, inúmeros problemas que ele pode acarretar, né, no corpo dessa pessoa. Então ele tem que ter um certo domínio muito bom sobre o lúpus para conseguir trazer resultados e qualidade de vida para a vida desse paciente. Então, inicialmente, a fisioterapia ela visa melhorar, né, e diminuir o processo inflamatório dessas regiões que são acometidas. Então, trabalhando então ali com exercícios e manobras, né, para favorecer a manutenção e o condicionamento cardiorrespiratório desse paciente, prevenindo então ali a osteoporose e uma fratura, né, mantendo a marcha e o equilíbrio, né, também, e proporcionando uma boa qualidade de vida a esse indivíduo. Portanto, então, os objetivos no tratamento fisioterapêutico com os pacientes de lúpus, então, são repouso orientado, né, na fase aguda, o paciente respeitar, então, que ele tem que ter esse repouso, aumento e manutenção da força muscular, treino de equilíbrio e marcha, uma terapia manual e eletroterapia ali, né, para ajudar com a dor e a inflamação, e orientações gerais sobre a doença e a sua evolução. Então, ter aquela conversa ali com o paciente, tirar as dúvidas dele sobre o lúpus e mostrar para ele quais são as estratégias. Então, por fim, então é necessário que o paciente ele tenha esse conhecimento sobre a patologia para evitar estresse físico e mental para que tenha uma vida normal.